Os fios são compostos por duas partes. A parte visível a olho nu é denominada talo ou haste. A parte que não é perceptível a olho é denominada raiz. Os fios, eles são basicamente compostos por três estruturas. Essas três estruturas recebem o nome de cutícula, córtex e medula. A cutícula, ela é uma estrutura que vai revestir externamente esse fio e ela tem a função principal de proteger o córtex. A cutícula basicamente é formada por queratina e ceramidas. A cutícula é como se fosse uma escama de peixe. Quando ela está saudável, essas escamas estão alinhadas, promovendo uma intensa maciez e brilho. Quando elas não estão saudáveis, as cutículas estão abertas, apresentando frizz e fios quebradiços. A cutícula possui um mecanismo de abertura e fechamento que é influenciado pela temperatura e pelo pH. Isso vai determinar através de substâncias ácidas, alcalinas ou neutras. Além da cutícula, outra estrutura principal é o córtex. O córtex reveste internamente o fio. O córtex tem como função as características de definir elasticidade, força, a melanina que vai dar cor para o fio, resistência, entre outras características específicas do córtex. O córtex, então, é a parte principal do fio que vai determinar suas características. O córtex, ele tem como se fosse uma programação na qual permite com que quando nós penteamos os fios ou os cabelos, ele aumente em até 50% o seu tamanho e retome o seu tamanho inicial sem que exista qualquer tipo de agressão aos fios, devido à elasticidade que está presente no córtex. A terceira estrutura componente dos fios é a medula. A medula é um tubo denso, rico em queratina, que vai estar acoplada, vai estar ligada ao bulbo. Das três estruturas, a medula é a única que vai estar ligada com o bulbo. O ciclo de crescimento dos fios vai variar de cliente para cliente, porém todos os ciclos são compostos por três fases. A fase anágena, ela marca o início do ciclo de crescimento, onde os fios vão estar ganhando espessura, comprimento, textura. A fase anágena, ela vai ter uma alta nutrição devido a um excelente metabolismo da raiz. A segunda fase é a fase catágena. Ela tem como característica principal uma fase de repouso. Por que repouso? É nesse momento que o fio ele para de crescer, porque ele já está queratinizado, então o metabolismo da raiz ele fica reduzido, porque o fio já está praticamente pronto. Logo após a fase catágena, nós vamos ter a fase telógena. A fase telógena é uma fase que antecede a queda. O fio ele vai estar em repouso, esperando um estímulo externo ou interno que faça com que ele caia. Logo depois que esse fio cair, reiniciando esse ciclo, volta ao início e nós temos novamente a fase anágena. Os fios apresentam graus de porosidade. E quando nós falamos de porosidade, é em relação à absorção e excreção de água e componentes específicos. Existe a porosidade alta, média e baixa. Fios com porosidade baixa estão com as cutículas extremamente fechadas. Então isso impede uma absorção de água e de componentes específicos. Então no caso de fios com porosidade baixa, nós temos que o produto não vai ser absorvido de maneira correta. Provavelmente o seu procedimento vai ter uma durabilidade reduzida. Quando falamos de porosidade média, intermediária, nós estamos falando de fios saudáveis, cutículas semi-abertas, onde tem absorção de água e de componentes específicos. Quando nós falamos de porosidade alta, os fios que possuem a cutícula extremamente aberta, ou seja, além de ter uma alta absorção de água e componentes específicos, também tem alta perda. Então nós falamos que esse fio é um fio que não está saudável.